todos me escutem bem. Boa tarde a todas e a todos. Me deixem, antes de mais nada, ao saudá-los, né? Saudar também o nosso convidado de hoje, o embaixador Paulo Roberto de Almeida. Paulo, me escuta bem? Escuta bem? Essa é uma atividade do nosso laboratório da Universidade de Brasília, do Centro de Estudos Globais, que é um projeto relativamente novo, que se iniciou no contexto da pandemia, um pouco antes, mas começou a funcionar no contexto da pandemia, e é um laboratório que reúne 4 grupos de pesquisa avançada sobre temas da agenda de relações internacionais, situados no Instituto de Relações Internacionais da Universidade. Nós temos hoje a alegria, a satisfação de receber para essa atividade o nosso colega Paulo Roberto de Almeida, que é de todos muito conhecido, mas que nunca é demais chamar atenção para o seu currículo vastíssimo, né? E eu faço isso agora muito rapidamente. Paulo Roberto é diplomata de carreira desde 1977, mas é também doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico pela Universidade de Antuérpia e, como diplomata, exerceu diversos cargos na Secretaria de Estado das Relações Exteriores e em embaixadas e delegações do Brasil no exterior. A sua tese seus estudos em geral versam sobre história das relações econômicas internacionais do Brasil, mas a sua tese, especificamente a sua tese no curso de altos estudos do Instituto Rio Branco, versa especialmente sobre história diplomática e sobre diplomacia econômica do Brasil no século XIX. Desde 2004, Paulo Roberto é professor de economia política nos programas de mestrado e de doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, e entre 2016 e 2019 foi diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais da Fundação Alexandre de Gusmão, essa instituição vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Todos sabem muito bem, mas também reitero a vastíssima autoria de Paulo Roberto, tendo publicado mais de uma dezena de livros, como estudos monográficos, livros individuais, e organizou diversas outras obras, tendo participado também de dezenas de livros coletivos e sendo autor de dezenas de artigos também publicados em revistas científicas especializadas. A palestra que nós temos a alegria de receber hoje como primeira atividade, digamos assim, do nosso Centro de Estudos Globais nesse ano, tem o título de Relações Econômicas Externas e a Inserção Econômica Internacional do Brasil, e a nossa dinâmica de trabalho será a seguinte: eu peço ao embaixador Paulo Roberto que nos brinde com a sua exposição durante os 45 minutos, após o que nós vamos colhendo perguntas e provocações que podem ir sendo postadas no chat aqui do Zoom, no lado da sua tela. Portanto, o Alexandre Lucas, que nos assessora na sessão de hoje, ele vai colhendo e organizando as perguntas, e nós vamos também chamando a atenção de Paulo Roberto para as que são mais destacadas, são mais provocativas, digamos assim. Então, eu imediatamente passo a palavra ao nosso amigo, colega, companheiro Paulo Roberto de Almeida, para que nos brinde com a sua exposição. Obrigado. Muito obrigado, professor Antônio Carlos Lessa. É um prazer. Não sabia que eu estaria inaugurando hoje
as atividades, ou pelo menos desse ano, do Centro de Estudos Globais do Instituto de Relações Internacionais da UNB. É um prazer, em especial, ter essa interação com você, que foi durante os últimos 15 ou mais de 15 anos, não é? Editor da Revista Brasileira de Política Internacional, que é, digamos, o meu principal orgulho, talvez, nesses 40 anos que eu exerço a diplomacia e talvez quase meio século de atividades acadêmicas, né? Eu comecei muito cedo ainda no secundário, dando aulas preparatórias ao vestibular. Entrei na USP, deixei a USP, saí do Brasil na época da ditadura, passei alguns anos fora, voltei, entrei na carreira diplomática, mas de todos essas décadas de trabalho, tanto diplomático, profissional, portanto, quanto acadêmico, semiprofissional, o que mais me orgulha é ter salvo de uma morte quase certa, digamos, a Revista Brasileira de Política Internacional, a primeira, a mais longeva, a mais importante revista de estudos internacionais no Brasil, fundada nos anos 50, no Rio de Janeiro, não é? Ela deriva do IBRI, não IPRI, IBRI, Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, criado no próprio Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro, na Rua Larga, né? Avenida Marechal Floriano, Palácio Itamaraty, por um conjunto de tecnocratas do segundo governo Vargas, né? Em 1954 se criou o IBRI e em 58 se lançava essa revista, que teve uma existência brilhante nos seus primeiros anos, depois, por carência de recursos, aquelas dificuldades financeiras ou políticas típicas do regime militar, digamos, foi tendo uma certa decadência, digamos assim, e iria morrer com a morte do seu fundador, sustentador, editor, que era o Cleanto de Paiva Leite, né? Um tecnocrata dos anos 50, justamente, que teve na origem da criação do BID, né? No programa da OPA, do Juscelino Kubitschek. Então, eu trouxe a revista para Brasília, o Antônio Carlos Lessa, professor Amado Servo, vários colegas do Itamaraty e da UNB mantiveram a revista, que hoje é, digamos, a principal ponte nossa com estudos internacionais em geral, não é? Mas, a parte disso, claro, dei aulas e trabalhei muito na área econômica do Itamaraty, a maior parte da minha produção está diretamente vinculada a essa área. Então, é com prazer que eu inauguro esse evento, vou procurar ser sintético. Eu havia preparado uma longa apresentação, porque eu fiz muita pesquisa, escrevi muito sobre isso, mas vocês têm na tela ao lado, no bate-papo, né, o link para a minha apresentação completa. Eu vou pedir para o Alexandre Lucas, que nos assiste, de colocar a minha apresentação em PDF ou em PowerPoint na tela, para que eu possa, então, desenvolver, não é? Muito obrigado. Então, esse é o pôster que foi feito, muito bonito, por sinal. Vamos passando, então. Vocês têm nesse segundo... agora, a segunda tela, por favor. A segunda tela é um mapa do mundo por renda, estratos de renda, né? O mais escuro é a mais alta renda, e aí vocês têm Estados Unidos, não é? Junto com o Alasca ali, que não deve ter renda muito alta, eles vivem... os alascanos, digamos, vivem de mensalão de Washington, né? Mas tem a Noruega, tem a Irlanda, tem a Suíça, tem o Liechtenstein, tem Mônaco, não é? Deve ter o Sultanato de Brunei, que não aparece, porque é muito pequeno. E depois vocês têm as outras rendas, a Europa Ocidental, o Canadá, os países da OCDE em geral, não é? Que são de renda alta também. Depois vem os países de renda média, digamos, onde está a Rússia, China e Argentina e Chile, não é? Chile, aliás, membro da OCDE. E o Brasil figura na outra faixa, né? Nós temos essa, eu não diria vergonha, mas essa circunstância de que a China, que 30 anos atrás tinha uma renda per capita, digamos, de 3 ou 4 mil dólares, quando o Brasil já estava próximo de 10 mil dólares, a China já nos ultrapassou, deve estar na faixa de 16 mil dólares, e nós continuamos nos 10 mil dólares, se não menos. Esse é o retrato do mundo e da nossa inserção no mundo. Nós temos relações com praticamente todos os países do mundo, não é? Com Taiwan temos um escritório comercial, que é uma embaixada envergonhada, digamos assim. Temos relações até com a Coreia do Norte. Praticamente o Brasil tem um relacionamento universal e talvez mais embaixadas na África ou no Caribe do que os próprios países desenvolvidos, né? Vamos passar para o próximo slide. Então, esse é o sumário da minha apresentação. Como eu disse, vocês têm a apresentação completa no academia.edu, tem lá o link, se não dá para acessar por outras vias, eu vou
colocar, não é? Está lá o link aí na parte de baixo. E eu fiz uma relação desses 200 anos, digamos, em torno de estruturas econômicas, de projeção externa ou relacionamento externo e as etapas do desenvolvimento econômico do Brasil, com ênfase no comércio exterior. Então, o que a gente era? Pode passar, Alexandre, pode passar. O que era o Brasil antes da sua independência, né? Estamos falando aí da última década do século XVIII, não é? E início do século XIX, ainda colônia, na transferência da corte para cá, em 1807, 1808, o Brasil tinha esse relacionamento do ponto de vista do conteúdo, não é? Nossas exportações eram produtos primários, e aí divididos por regiões, e as importações do que seriam os manufaturados, em geral, mais os escravos da África, né, que foram, digamos, o traço distintivo do Brasil e talvez seja o elemento absolutamente formador, não apenas da construção econômica do Brasil, mas formador da nacionalidade. Está para o bem e para o mal, não é? O fato de ter sido uma economia escravocrata durante 4 séculos, praticamente, isso marcou profundamente não só a economia do Brasil, como as estruturas mentais, digamos assim, não é? Então, vocês têm aí um retrato do que era a nossa interface econômica externa quando o Brasil estava se preparando para se tornar independente. Vamos passar. Feita a independência, nós herdamos alguns tratados da era portuguesa, né? Finalmente são os tratados desiguais em 1810, um tratado de comércio e um tratado de defesa entre Portugal e Grã-Bretanha, que depois foram herdados pelo Brasil. Volta atrás. Foram herdados pelo Brasil na nossa independência, ou seja, quando Portugal nos reconheceu a independência, e era um processo relevante, a despeito que os Estados Unidos reconheceram o Brasil em 1824, não é? A abertura para o mundo se deu realmente a partir do reconhecimento da antiga metrópole, e aí abriu para todas as outras monarquias europeias, não é? E algumas repúblicas, digamos assim. Então, são os tratados que adquiriram essa feitura de concessões comerciais que durariam uma primeira fase, todo o primeiro império, e também as regências, e se estenderam até 1844, quando, digamos, a gente proclama a nossa independência econômica, se abolem todos os tratados comerciais, o Brasil faz a sua tarifa, que não era a tarifa inglesa de 1810, ou a tarifa ainda preservada na nossa independência, mas a tarifa protecionista, mercantilista, que sempre foi a nossa desde então, até hoje, não é? Então, você tem aí essa série de tratados com os principais parceiros do Brasil. A Áustria nos tinha fornecido a imperatriz, não é? A esposa do Dom Pedro, ainda príncipe, e depois a Grã-Bretanha, que será nosso grande relacionamento no século XIX, a Argentina, que aparentemente reconheceu o Brasil antes dos Estados Unidos, mas isso foi apenas o Cabildo de Buenos Aires, né, que talvez em 22 ou 23 tenha reconhecido formalmente, mas isso não ficou muito registrado. Mas o José Bonifácio, nosso primeiro chanceler, enviou imediatamente, ainda antes da independência, ele já era ministro dos Negócios Estrangeiros do Príncipe Regente, em 1821, ele já enviou um delegado a Buenos Aires, como agente consular, e também, logo após a independência, enviou o Silvestre da Ponte Ribeiro para Washington, né, e obteve a nossa independência. Vamos passar, Alessandro. Então, eu coloco aí um único slide entre muitos dessa primeira fase, porque ele é sintomático de algo que vocês estão sentindo hoje, né? Todo mundo que tinha intenção de viajar para Paris, para Disney World, para os Estados Unidos, voltamos lá, hoje está frustrado com o dólar a 5,6 ou algo assim, não é? O real foi a moeda que mais se desvalorizou este ano frente ao dólar, como outras moedas se desvalorizaram, né? A libra turca bastante também, mas o nosso real já teve mais de 40%. Mas essa é uma realidade constante do Brasil. E no Império, vocês veem aí, eu tenho dados da paridade R$ 1.000, dólares, desde a independência até o final do século XIX, e você tem uma desvalorização de 5 vezes, não é? De R$ 1.000 para $1, digamos assim, para 20 centavos de dólar
apenas, não é? Ou seja, uma desvalorização. Isso se repete com a libra britânica, que era a principal moeda de reserva e de comércio do Brasil. Todas as estatísticas, todas as contas externas estavam em libra esterlina desde a independência até 1939, quando o Tesouro Brasileiro, que tinha um escritório em Londres, se desloca para Nova York, e nós passamos, então, para a faixa do dólar, onde nós estamos até hoje, né? Talvez daqui a 50 anos a gente esteja numa faixa do yuan digital, não é? O yuan é a moeda chinesa, o Banco Central da China já está preparando uma moeda digital que vai ser a principal desafiante do dólar nos próximos 20 a 30 anos, tenho certeza disso, não é? Mas isso é para dar uma ideia de como nós ficamos pobres em relação ao mundo, evidentemente, no século XIX. Vamos passar, Alexandre. Essa evolução do comércio exterior, cada país individualmente, não tem nada a ver com o Brasil, apenas você tem o benchmark, né, o índice 100 em 1800, né, o início do século XIX, e depois em 1912, como é que os países foram evoluindo nas suas exportações, não é? Isso eu tirei de um livro do irmão do Max Weber, Adolf Weber, que lá pelos anos 30 fez um livro sobre a economia mundial, reeditado até os anos 50, e lá ele dá uma evolução. E vocês vejam que a Grã-Bretanha, que era a grande potência econômica do século XIX, ela perde muito espaço nesses 100 e poucos anos, não é? Ela fica atrás de outros países europeus, notadamente da França, dos Estados Unidos, da Alemanha e da Itália, né? A Alemanha, por exemplo, no conceito unificado, digamos, ela se torna apenas unificada em 1870, foi o país que mais progrediu no comércio exterior, o que é uma indicação da competitividade, da produtividade da sua indústria, né? Ela se atrasou na primeira Revolução Industrial, mas acelerou o seu processo de industrialização a partir de meados do século XIX e já mais para o final do século XIX ultrapassava a Grã-Bretanha no PIB, na produção industrial, nas exportações, e também se tornou uma grande parceira do Brasil até a Grande Guerra, né? Então, vocês vejam que o Brasil fez muito pouco, né? Nós progredimos uma vez e meia, digamos, ou melhor, 15 vezes, digamos, as nossas exportações. Aí tem a ver muito com o valor do café nos mercados internacionais. Outros países que passaram a exportar produtos manufaturados cresceram muito mais. Ainda assim, países como Estados Unidos, ou Canadá, ou Austrália, que também progrediram muito, exportavam commodities também, né? Estados Unidos exportava muito trigo, muita carne, a Argentina também. Mas isso também é para mostrar como a nossa participação no comércio internacional, que acompanha, digamos, a média do crescimento do comércio internacional, se mantém na média, ao passo que outros países ganham nacos, ganham porções maiores do comércio internacional, o que significa acumulação de riqueza. Quando você exporta, você está ganhando renda do resto do mundo para os seus cidadãos, para as suas empresas, não é? E o Brasil teve um progresso muito lento no século XIX, ele se acelerou no século XX, mas, como vocês sabem, nós participamos com apenas 1 ponto percentual do comércio internacional. 1,1, 1,2, 1,3, varia, mas nos últimos 50 anos, essa foi a nossa participação. Significa o quê? Que a gente fez bem, porque pelo menos acompanhamos o comércio internacional, que cresceu muito mais do que o PIB, não é? Do mundo, né? O PIB, em geral, cresce 2 pontos, 2,5 pontos, e o comércio cresce 4, 5, né? Agora um pouco menos, mas nós fizemos essa performance de crescer tanto quanto a média mundial, mas não fizemos a performance de crescer mais do que a média mundial. Passando para o próximo, Alessandro. Esse é um gráfico que traduz tanto o câmbio quanto o comércio da realidade do Brasil, aí comparando exclusivamente PIB per capita do Brasil com o dos Estados Unidos em percentual. Então, vocês veem que lá, em 1820, né, na nossa independência, nós tínhamos uma renda que era quase a metade da renda americana, não é? E fomos caindo, os Estados Unidos crescendo e nós crescendo muito menos, né? Eles crescendo 1,5% ou 2% ao ano e a gente crescendo 0,5% ao ano, se tanto. Com isso, eles se tornaram mais ricos, né, em renda per capita, e nós fomos acompanhando mal e mal, até chegar na extrema
distância que foi a de mais ou menos um século atrás, 110 anos atrás, não é? 1910, 1914, antes da Grande Guerra, nós tínhamos apenas 10% do PIB per capita americano. Foi a maior baixa. Depois a gente cresceu. Crescemos com algumas quedas, né? Teve a guerra aí de 1940, como vocês veem, o PIB per capita americano também cai um pouco, depois eles voltam a crescer e nós também crescemos, mas o ponto mais alto que nós chegamos da curva foi naqueles anos de grande crescimento, a taxas chinesas, diríamos hoje, do regime militar, da primeira fase do regime militar. Os primeiros 10 anos foram anos exitosos de reformas econômicas, de crescimento das exportações, crescimento da renda. Nós chegamos a 28% da renda per capita americana. Hoje, nós voltamos a 20% e não saímos disso, talvez até abaixo de 20%. Provavelmente, a nossa renda está em 18% do PIB per capita americano. Passa, Alexandre. Isso já é república, né? A república vem com todo aquele entusiasmo de que sairíamos de uma monarquia escravocrata, conservadora, de baixo crescimento, que era verdade, né? Os monarquistas acham que houve estabilidade na monarquia, o que é verdade, mas estabilidade no atraso, na resiliência das estruturas anacrônicas. A república veio com grandes projetos, inclusive o de estimular o comércio, os investimentos, as empresas, não é? No começo você teve aquele famoso encilhamento, né? O Rui Barbosa, ministro da Fazenda, permitiu o lançamento de ações nas bolsas, digamos, e aí houve muita fraude, né? Muitas empresas fantasmas criadas e uma grande inflação. A primeira década da República foi desastrosa para o Brasil. Gustavo Franco, né, que vocês conhecem como ex-presidente do Banco Central, tem um trabalho famoso sobre a primeira década da República na economia, o desastre que foi em todos os sentidos, né? Em orçamento, em inflação, em câmbio, tudo. Nós estávamos absolutamente na falência no final dos primeiros 10 anos, depois nos recompusemos, mas isso para mostrar como, digamos, você atraiu empresas estrangeiras, não é? No Império eram muito poucas empresas estrangeiras que vinham ao Brasil, a grande parte inglesas, mas no começo da República você passa a atrair um número maior de empresas de outros países, não é? Chega nas primeiras 3 décadas da República, você já tem 545 empresas estrangeiras autorizadas a trabalhar. Sim, o Brasil sempre foi um país que ama o capital estrangeiro, mas tem ódio do capitalista estrangeiro, né? Um certo despeito. A gente gosta do capital, mas não gosta do capitalista. Então, há toda uma dificuldade para os investidores se instalarem no Brasil, não é? E algumas empresas que se instalaram 100 anos atrás, a Ford, por exemplo, se instalou no Brasil, não como produtora, mas como montadora de automóveis, em 1919. Acaba de fechar várias unidades de produção, não é? E algumas outras empresas estrangeiras estão saindo do Brasil atualmente pelo baixo crescimento, pelas perspectivas ruins. E vocês têm abaixo os imigrantes. Digamos, de 1850 a 1920, você teve mais ou menos 50 milhões de europeus que se deslocaram, seja para o hemisfério americano, não é? Os 3 continentes, digamos, ou seja, para a Austrália, para a Nova Zelândia, ou para outras regiões periféricas na Ásia e na Ásia. Foi o enorme deslocamento de mão de obra, depois da escravidão, evidentemente, de 4 séculos, mas o Brasil recebeu muitos imigrantes. Mas você vê aí que, pelas estatísticas, a gente recebeu muito na primeira década da República, não é? Houve um crescimento muito grande, e depois, como eles eram tratados como substituto dos escravos, não é? Houve uma reação contrária. A Itália chegou a proibir a saída de imigrantes italianos para o Brasil, enquanto que eles iam para a Argentina, para os Estados Unidos, evidentemente. Eu posso dizer, por experiência própria, os meus avós, camponeses europeus perfeitamente analfabetos, não é? Da parte da minha mãe da Itália, da parte do pai de Portugal, vieram ao Brasil para substituir escravos em fazendas de café, não é? E trabalharam um pouco, depois saíram, foram para São Paulo. Lá os meus pais, né, os meus avós que trabalharam em fazendas de café, meus pais se encontraram em São Paulo, casaram, mas também não tinham educação formal, não é? Os meus avós analfabetos, meus pais com educação primária.
era o retrato do Brasil atrasado que, infelizmente, continuou em muitos aspectos. Vamos passar, Alessandro. Aí você volta. Imigração europeia em países novos. Vocês veem que nós tivemos milhões de europeus que saíram para os Estados Unidos nessa faixa de quase um século. Não é? Estados Unidos, evidentemente, concentra 34 milhões dos imigrantes europeus, alguns asiáticos também, muitos chineses foram para lá, mas o país que mais recebeu imigrantes, proporcionalmente, é a Argentina. A Argentina, claro, recebeu um estoque menor de imigrantes do que os Estados Unidos, mas proporcionalmente ao estoque da sua população já residente, foi o país que recebeu 5 ou 6 vezes mais imigrantes do que os Estados Unidos. Tanto que tem aquela famosa piada, né, que os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos descendem dos incas e que os argentinos descendem do barco, não é? Porque eles chegavam de barco e muitos deles eram italianos que vinham para trabalhar 3 meses, salários mais altos do que na Itália, e depois voltavam para a Itália com os recursos auferidos na Argentina, que era um país muito rico. 100 anos atrás, era um país que tinha talvez 70% do PIB per capita americano, não é? Hoje está em menos de 30%, talvez até menos, não é? Mas você vê que o Brasil recebeu muitos imigrantes, 4,5 milhões aproximadamente, mas não tanto quanto outros países que ofereceram melhores condições. O Uruguai também, muitos, né, comparado à sua população, não é, de 1,5 milhão, talvez, 2 milhões nesse período, recebeu praticamente 1/3 da sua população de fora, não é? E aí você tem as nacionalidades principais, os italianos em primeiro lugar, depois os portugueses, espanhóis, alemães. Vamos passar, Alexandre. Bom, eu estou falando do Brasil moderno. O Brasil moderno, evidentemente, começa depois da Revolução de 30, não é? Você sai de um Estado oligárquico, analisado em muitas obras, entre elas nos Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que vem lá de Portugal medieval, com o seu patrimonialismo, ordenações filipinas, manuelinas, alfonsinas, manuelinas, depois filipinas, não é? Até chegar nos códigos do Império, Código de Terras, Código Comercial, mas o Brasil se moderniza mesmo a partir de 1930, com os caudilhos que chegam do Sul, não é? Os castilhistas, os positivistas, e aí você tem a formação de uma tecnocracia que constrói um Estado semi-weberiano, preservando o traço do patrimonialismo, mas colocando já a modernização do Estado, das estruturas econômicas, da industrialização voltada para o mercado interno. É importante assinalar que toda aquela história que está no Celso Furtado, por exemplo, né, Formação Econômica do Brasil, ou no Caio Prado, História Econômica do Brasil, ela é uma história real sobre a construção do capitalismo industrial no Brasil, mas ela não leva em conta algumas características que estão numa nova historiografia, não é? Seja do Manuel Pelais, seja do Jorge Caldeira, de outros estudiosos de história econômica, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, sobre características dessa industrialização, com capitais do café, algum capital externo, com a expertise, o know-how, o conhecimento dos imigrantes, né, no Sul-Sudeste. Então, esse é o começo do Brasil, industrial moderno, mas é também o começo do nosso fechamento. O Brasil tinha, até os anos 30, um coeficiente de abertura externa, ou seja, uma participação do comércio exterior na nossa economia muito maior do que ele veio a ser nos últimos 80 anos, digamos assim, né? A partir de 1930, por causa da guerra, da depressão e de uma propensão ao nacionalismo, à introversão, ao mercantilismo, ao protecionismo, o Brasil se fecha praticamente ao comércio internacional, se não para exportar commodities, e constrói o seu mercado interno com uma industrialização protegida, né? Vamos passar. Eu estou falando aí agora, isso vocês têm os livros já publicados. No IPEA, se vocês entrarem no IPEA, colocarem Roberto Simonsen ou Eugênio Goudin, vocês vão ter esse livro aí sobre a controvérsia do planejamento econômico na economia brasileira, que ocorreu entre 1944 e 45. Também o Instituto Roberto Simonsen, que é ligado à Fiesp em São Paulo, publicou todos esses trabalhos, todos eles têm comentários, análises, etc. É provavelmente o único debate econômico que houve na história do Brasil. Não é? O único debate econômico quer dizer o quê? É decidir o que o Brasil vai ser quando crescer. Não é? Nós estávamos saindo da guerra
e se o Brasil iria enveredar por uma economia, digamos, que preconizava o Eugênio Goudin, um engenheiro com formação neoclássica em economia, de abertura, de exploração das nossas vantagens comparativas que estavam na agricultura, ou o caminho do planejamento, do subsídio estatal, da proteção que preconizava Roberto Simons, né? É um debate extremamente relevante, eu recomendo a vocês buscarem esses livros e lerem, que é algo muito significativo para o Brasil atual ainda hoje, tanto que o IPEA, sob o lulopetismo, republicou tudo isso, né? Vamos passar, Alessandro. Então, nós temos aí o pós-Segunda Guerra, né? O pós-Segunda Guerra, quando nós temos a construção do Brasil, nos anos 50, com JK, no regime militar sobretudo, reformas no Fernando Henrique e depois uma grande distribuição social na era Lula, até o que eu chamo de grande destruição com a Dilma e a nossa recessão atual por causa da pandemia. Mas o Eugênio Goudin, que estava naquele debate de 44, 45, tem um famoso livro, Princípios da Economia Monetária, várias vezes reeditado, dos anos 30 aos anos 50, não é? Em que ele dá as características gerais da economia brasileira. Não vou me estender sobre isso, porque é um tema para debater, e muitas dessas características continuam presentes ainda hoje, a despeito da nossa industrialização muito bem sucedida. Passamos, Alexandre. Aí é a fase de maior crescimento econômico no Brasil. Nós vimos de um crescimento de 0,5% ao ano no século XIX, um crescimento de 2,5% na primeira metade do século XX, digamos, e nos 20 anos seguintes a 1960, foi a fase de maior crescimento econômico do Brasil, a taxas chinesas, mas ele é um crescimento que pode ser caracterizado, como eu fiz aí, em duas fases, né? A primeira fase do governo militar, altas taxas de crescimento do PIB e do PIB per capita, não é? Balanço de pagamentos moderadamente deficitário, sustentado pelos investimentos externos, não é? E uma dívida externa ainda moderada, não é? E uma inflação que foi contida em 2 dígitos apenas, depois das reformas econômicas feitas na primeira fase do governo militar, de 64 a 67, Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões. E depois nós tivemos o choque do petróleo, a partir de 73, não é? A minha dissertação de mestrado foi feita sobre o choque do petróleo, o primeiro, né? Depois tivemos o segundo, e em 82 a crise da dívida externa. E aí vocês veem a inversão completa de todos os indicadores econômicos. Baixo crescimento, quando não recessão, crescimento negativo do PIB per capita, não é? Balanço de pagamentos sem deterioração, aumento extraordinário da dívida externa, ou seja, o valor da dívida sobre o PIB aumenta muito e você não tem mais capacidade de pagar, daí a crise da dívida externa, e a inflação passa para 3 dígitos, né? Quando os militares entregam o poder, praticamente você estava a 250%, 300% de inflação, né? E a democratização levou a 400%, 500% ao ano, não é? Quando o Plano Real se fez, 10 anos depois disso, 1994, nós estamos rodando a 3.000% de inflação anual. Passa, Alexandre. Aí é a nossa frustração, digamos, não é? Se a gente traçasse uma linha tendencial, vocês veriam que dos anos 40 aos anos 80, nós tivemos um crescimento de 5,5% do PIB bruto, né? Não do PIB per capita, não é? Que também tínhamos uma alta taxa de crescimento demográfico. Mas a partir do período militar, quando você tem essa montanha de crescimento, né? Depois da crise do Jânio Quadros e do João Goulart, você tem um crescimento chinês. Em 1973 fomos a 14% de crescimento, né? A indústria foi a 18%, e depois você tem as crises, não é? Tem aí a segunda fase do governo militar, a recessão, e depois você começa a crescer em dentes de serrote, sobe, desce, sobe, desce. Nós tivemos aí 6 planos de estabilização, 6 moedas. Poucos países no mundo tiveram uma história monetária tão turbulenta quanto a nossa. Nós tivemos 8 moedas em 3 gerações, desde o R$1.000 de 42, não é? Passando pelo Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, URV e Real.
6 moedas em menos de 10 anos, uma inflação a 4 trilhões%. E nós temos esse crescimento negativo desde a grande destruição, ou a grande recessão econômica da dona Dilma, né, em 2015, 2016, e agora crescimento praticamente zero. Passa, Alexandre. Vou terminar rapidamente. Vamos passar para o próximo, Alexandre. Vou retomar... Meu computador travou, só um momento. Travou? Pois não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu. Você pode ver, talvez, pelo PowerPoint em vez do PDF. Pediu. Não, é isso daí. Agora foi. Olha aqui, ó. Agora foi. Isso daí é aquele mesmo efeito que nós tivemos no Império, o nosso distanciamento em relação aos Estados Unidos, não é? Você está em laranja, não é? Ou em vermelho, digamos, você tem o crescimento do PIB em real, né? Estamos a 7 trilhões de reais, e depois ele expresso em dólares, não é? E o PIB ele tem essas quedas. Já na crise de 1999, né, a crise do real, né, você já teve uma queda do PIB de 800 bilhões de dólares para 450 bilhões de dólares. Depois você teve decréscimo na grande destruição da dona Dilma, e o fato é que nós temos 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, talvez, de PIB brasileiro, ou seja, nós ficamos mais pobres em relação ao mundo. Passa, Alexandre. Esse é um outro quadro, está muito difícil de ver, mas vocês veem lá, os Estados Unidos é a primeira coluna, aí vai de 1820 a 2008, não é? Esse estudo do Armando Sampaio e do Guilherme Tombolo, né? É um estudo muito interessante, que eles fazem uma equalização de dados, muito com base no Angus Maddison, que é conhecido, né? E você tem na última coluna o Brasil. Então, vocês veem que os Estados Unidos, em 1820, tinha 1.800 dólares de PIB per capita. Isso é dólar atualizado, dólar Jerry Keynes de 1990, se não me engano, não é? Então, o equivalente 1.800 ou 1.900 dólares em 1820, nós apenas 900, né? Menos da metade, aqueles 50%. E hoje eles têm 45, na prática já tem 60 mil dólares, e nós estamos estacionados em 10 mil dólares, não é? O que significa 5 vezes menos, não é? 20%, portanto. Esse é o retrato do nosso distanciamento a países mais exitosos, mas vários outros progrediram muito. O Chile, durante muito tempo, teve PIB per capita inferior ao do Brasil, mas depois ele hoje já está na faixa de 18 mil dólares, 19 mil dólares, etc. Passa, Alexandre. Estou me aproximando do final também. Eu tenho muitos estudos sobre os nossos problemas e as soluções. Eu não sou profeta nem planejador, mas, enfim, faço as minhas análises sobre o Brasil, e aí eu sintetizei, digamos, o diagnóstico, ou seja, onde estão os problemas do Brasil. Uma Constituição que, como poucas, tem muito pouco espaço para o crescimento, não é? É uma Constituição que regula até empregado doméstico, antes regulava até jornalista, não é? E você não tem aquilo que tem outras constituições, apenas a regulação do funcionamento do Estado, as liberdades básicas, e todo o resto é legislação infraconstitucional. Nós temos até salário na Constituição, é uma coisa absolutamente ridícula que a Constituição tenha que introduzir um teto de salário, se não existem abusos. É algo absolutamente ridículo em relação ao mundo, né? Um Estado muito grande para o nosso PIB, não é? A nossa carga fiscal está 10 pontos acima dos países da nossa faixa de renda per capita. Nós temos uma carga fiscal típica de país rico, né, da OCDE, e não temos, digamos, as benesses de uma distribuição desses recursos, não é? Então, temos uma legislação microeconômica meio socialista. Eu digo, o Brasil é um país mais socialista do que a China. A China é um país capitalista, com muito mais liberdade econômica do que o país, não é? Cartéis, monopólios, estatais ainda, etc. E somos fechados ao mundo. Tanto que o nosso coeficiente de abertura externa é de 20% do PIB. 20% do PIB é metade do coeficiente médio do mundo, que está em torno de 45%. Países mais abertos estão em 60%, 70%,
alguns têm até mais do que isso, etc. E temos problemas na educação, temos problemas jurídicos, né, nas transações, etc. Passa, Alexandre. E eu tenho aí, digamos, as minhas propostas de reformas, né, política, evidentemente, mas ela não vai ser feita, evidentemente, não vai ser feita, infelizmente, e a reforma administrativa vai ser provavelmente esquartejada, a reforma tributária provavelmente também será diluída em pedacinhos, né, sem muito efeito sobre a carga fiscal. A reforma trabalhista foi feita em parte durante o governo Temer, mas eu, por exemplo, extinguiria completamente a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é criadora de conflitos, ela não resolve conflitos, ela cria conflitos. O sistema é feito para criar conflitos, não é? Os Estados Unidos, que tem uma população economicamente ativa, que é o dobro do Brasil, tem 20 vezes menos conflitos laborais, que são resolvidos na justiça comum ou por sistemas arbitrais, do que o Brasil, que tem uma população economicamente ativa de menos de 100 milhões de habitantes e 20 milhões de conflitos por ano, praticamente, não é? E o nosso grande defeito, evidentemente, é a baixa qualidade da educação. Tem aí um link para os meus estudos sobre isso, sobre a agenda econômica de reformas. Passa, Alexandre. Vou parar por aqui. Isso daí é um estudo da Fiesp de alguns anos atrás, antes da pandemia, que mostrava as perspectivas dos próximos 10 anos, não é? Então, vocês veem que a América Latina aí está, infelizmente, com baixo crescimento populacional e econômico, não é? Ou seja, a nossa densidade demográfica, o nosso fluxo ascensional na população já está reduzido a proporções de países desenvolvidos, mas uma imensa desigualdade, muita pobreza ainda, não é? E o leste asiático, com crescimento econômico da renda per capita, provavelmente a Ásia-Pacífico vai substituir o Atlântico Norte como a maior zona econômica do mundo, né? Nos últimos 5 séculos, o mundo foi dominado pelo Atlântico Norte, né? Europa Ocidental e América do Norte, e agora vai passar a ser dominado pela Ásia-Pacífico, junto com alguns países do Índico, talvez Austrália, Nova Zelândia, e alguns desgarrados por aí, não é? Então, eu termino por aí, acho que parou a minha apresentação, não é, Alessandro? Acho que não tem mais nada depois disso. Passa Isso, aí. esse é o último slide. Tá bom. Então, vamos tirar o slide e vamos voltar. Eu vou reservar, então, esse espaço para a gente interagir com vocês. Por favor. Obrigado, Paulo. Me deixe já fazer um primeiro agradecimento, um agradecimento inicial. Nós temos aqui algumas provocações, alguns comentários que já foram postados aqui por parte da nossa audiência, né? Enquanto o Alexandre organiza mais esse material, me deixe fazer um comentário muito rápido, né? Eu me recordo bem de um dos mais importantes, quer dizer, do meu ponto de vista, um dos mais impactantes trabalhos de sua autoria, que, salvo engano, foi produzido a partir da sua tese do CAE, do curso de Altos Estudos, que é aquele monumental Formação da Diplomacia Econômica no Brasil, as relações econômicas internacionais do Império, né? Um trabalho verdadeiramente monumental e me parece uma leitura obrigatória na paisagem, digamos assim, dos estudos sobre a economia política, da política externa, a economia da política externa, da inserção internacional do Brasil. É um ponto altíssimo, um ponto de absoluto interesse e atenção. Você nos ficou devendo a continuidade desse estudo, e pelo tempo que se passou desde a edição em 2001, gostaria de lhe perguntar primeiro, antes de mais nada, se há algo no seu pipeline, né, de organização desse esforço extraordinário de síntese, sendo que para o século XX. Pois não, professor Lessa, muito obrigado pela pergunta, vou responder imediatamente. Tenho aqui registrado também uma pergunta do Paulo Vinícius sobre o crescimento na era militar,
e um da Flávia sobre a desindustrialização. Mas deixa eu lhe dizer, aquele livro da formação da diplomacia econômica no Brasil surgiu um pouco de improviso. Claro que eu sempre pesquisei isso, sempre li história econômica, tinha as minhas notas, etc. Acontece que eu voltava de Paris em 1995, não é? Trabalhei lá sobre Clube de Paris, sobre a OCDE e claro, era embaixada bilateral também, mas eu tinha tido a experiência de acompanhar a OCDE. E quando a gente é conselheiro, a gente tem que fazer uma tese de curso de altos estudos, e a minha tese foi chamada de Brasil-OCDE, uma interação necessária. Era uma tese sobre não o ingresso do Brasil na OCDE, mas a aproximação do Brasil dos padrões da OCDE, não é? Não que eu tivesse qualquer ilusão e não que eu propusesse o ingresso, o Brasil não estava em nada preparado em 1995, 96, a gente estava recém saindo do Plano Real para ingressar na OCDE, mas tinha tido aquela missão do embaixador Clodoaldo Huguenet em 91, 92, e a gente passou a ser membro do Centro de Desenvolvimento da OCDE, eu acompanhei esse estilo, tive muitas palestras lá com o Prêmio Nobel, o Douglas North, Angus Maddison e vários outros. E então eu fiz uma tese chamada Brasil-OCDE, uma interação necessária. A tese foi recusada, porque eu fui muito ousado, né? Eles me desafiaram como se eu quisesse revolucionar a política econômica externa do Brasil. Eu devia humildemente ter dito que não, imagine, embaixador, quem sou eu para fazer isso? Eu falei que era realmente isso. Aí me sabotaram a tese e disseram que eu podia apresentar a tese no ano seguinte, né? Foi só para me punir da minha atitude, digamos, desafiadora em relação à banca. E eu aí desisti do século XX, digamos, da OCDE, e fui para a história. Como os mortos não reclamam, não é? Eu peguei todos os meus trabalhos sobre o século XIX e fiz uma tese de CAI no ano seguinte. A primeira foi em 96, recusada. Em 97 eu apresentei essa formação da diplomacia econômica no Brasil, foi muito aplaudido. O embaixador Alberto da Costa e Silva gostou demais, estava o Jorge Caldeira lá na banca, gostou muito, Itamaraty quis publicar, e eu não deixei. Eu não deixei porque eu tinha muito trabalho e a tese tinha que ter só 200 páginas, né? Então, eu não deixei que o Itamaraty publicasse naquele formato de tese, e fiquei alguns anos ainda publicando, até que finalmente saiu em 2001, 500 ou 600 páginas, toda a minha pesquisa do século XIX, e eu já prevendo que o segundo volume, eu já estava prevendo uma trilogia, né? Século XIX, um segundo volume para a República até Bretton Woods, até a Segunda Guerra, e um terceiro volume de Bretton Woods até os dias atuais, não é? Mas eu, quando terminei o primeiro volume, digamos, Formação da Diplomacia Econômica no Brasil, as Relações Econômicas Internacionais no Império, eu fiz um longo capítulo final para o século XX, sabendo que eu iria demorar para fazer a sequela, né? O follow-up. Mas continuei trabalhando. Então, esse livro de 2001 teve uma segunda edição em 2004, depois a própria editora quis publicar novamente em 2014 ou 2015, mas já em formato digital, eu não concordei, porque tinha muitas tabelas, muitos dados, e aí a FUNAG editou. Quem quiser o livro, é só entrar na biblioteca digital da FUNAG e vai ter o livro atualizado na última parte, com novas tabelas, novos quadros, mas é o século XIX, é o livro original, feito em 2017, com correções e acréscimos, mas é basicamente século XIX. Eu continuei trabalhando no segundo volume e devo isso faz mais de 10 anos. O problema é o seguinte: nós tínhamos uma unidade básica de estatísticas no século XIX. Você tinha o mil-réis e a libra britânica. Todos os dados estavam digamos, uniformizados. Então, era muito fácil ter séries. Eu tinha muito cuidado nos anexos estatísticos de reunir todos os dados. E o século XX é uma bagunça, porque a partir da Grande Guerra, em que você suspende a conversibilidade, suspende a exportação de ouro, tem mudança de moeda, tem desvalorização, tem todo tipo de quebra nas séries estatísticas, não tem séries estatísticas unificadas para a primeira metade do século XX. Essa é a minha principal dificuldade de construir gráficos, tabelas, séries, não é? Com dados ou em libra britânica, por uma parte, ou em dólar, por outro, para tornar compreensível, não é? Porque o mil-réis também foi se desvalorizando, depois entramos no cruzeiro, em 42. Então, eu tenho, digamos, 80% do segundo volume pronto, mas eu quero ainda
terminar algumas tabelas estatísticas para publicar. Esse segundo volume vai se chamar A Ordem Internacional e o Progresso da Nação, Relações Econômicas Internacionais na primeira metade do século XX, digamos, vai de 1890 até 44, digamos, até Bretton Woods, e depois o terceiro volume vai sair em algum momento, mas aí é mais fácil porque as estatísticas existem, a história é mais recente. Então, eu estou devendo, prometo, quem sabe até o final do ano, terminar o meu segundo volume e publicar. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Paulo Vinícius sobre o crescimento do Brasil na era militar, não é? Nos primeiros 10 anos, veja, eles não surgiram de graça. O Brasil foi um país que cresceu muito, sobretudo a partir do JK. Plano de metas, grandes investimentos, grande crescimento, mas também deixou a herança da inflação. O Juscelino Kubitschek pegou o Brasil com 9, 10 ou 12% de inflação ao ano, entregou com 35% para o Jânio Quadros, que teve que fazer uma grande desvalorização cambial, reformas, recessão. O João Goulart era um incompetente completo, né? Deixou a coisa correr, houve recessão, a inflação subiu a 90%, o golpe foi muito mais dado em função da inflação do que da ameaça do comunismo, e aí se fez reforma. De 64 a 67, nós tivemos talvez o maior plano de estabilização e de reforma econômico do Brasil, plano de ação econômica do governo. Otávio Gouveia de Bulhões na Fazenda, Roberto Campos no planejamento. Era um plano não só de estabilização gradual, não estilo recessivo, austericídio, FMI, etc., mas um plano de recomposição das bases do crescimento, da poupança, correção monetária, não é? E depois as mini desvalorizações, criação do Banco Central. O que se fez entre 64 e 67 preparou o Brasil para o grande crescimento dessa primeira fase, não é? Até final dos anos 70, praticamente, não é? Até 79 nós tivemos grande crescimento, mas o primeiro choque de petróleo já foi uma inversão de indicadores. E por quê? Porque os militares não eram um governo militar, era uma ditadura militar com tecnocratas. Você tinha 2 ou 3 militares no governo, né? No Ministério das Comunicações, teve até o coronel Passarinho no MEC, mas, na verdade, eram tecnocratas. O IPEA era, digamos, o nosso GOSPLAN, o nosso centro de planejamento, com aqueles grandes planos de desenvolvimento. Mas veja o seguinte, por que a gente cresceu? Você não cresce sem investimento. E quando os militares tomaram o poder, o Brasil tinha uma carga fiscal de aproximadamente 12% ou 14% do PIB, não é? Eles fizeram reformas tributárias, reformas fiscais, todas as reformas econômicas no mercado de capitais, Banco Central, Banco Nacional de Habitação, todos aqueles grandes planos. A carga fiscal foi para mais de 20%, ou seja, houve uma enorme captura de poupança privada pelo Estado que investiu. Naqueles 10, 15 primeiros anos do governo militar, a poupança geral não aumentou muito, mas a poupança governamental aumentou muito. Era um momento em que você chegou a investir 24% do PIB, o que nunca mais se fez. E o governo, quer dizer, a União investia 4% ou 5% do PIB, extremamente relevante, não é? Então, houve aqueles crescimentos de 8%, 9%, 10%, 12%, 14%. Depois o Geisel não quis fazer o ajuste no primeiro choque do petróleo e aí a coisa veio abaixo, mas tinha grande oferta de capitais, não é? Tinha os petrodólares que eram baratíssimos, porque os juros sobre esses empréstimos generosos dos banqueiros, eles estavam ávidos para que a gente tomasse o dinheiro deles, eram juros inferiores à inflação. Então era normal fazer dívida. A nossa dívida foi de 10 ou 12 bilhões para 70 bilhões, não é? E aí não tinha como pagar. Então, essa é a razão. Cresceu muito porque se investiu muito e se investiu em projetos básicos, ou seja, o Juscelino deu aquele grande impulso nas indústrias de bens correntes, mas de bens duráveis, digamos, automóveis e outros, os militares em toda a indústria de intermediários, estaleiros, comunicações, química fina, eles terminaram a industrialização no sistema de marcha forçada, como chamou o Antônio Barros de Castro, e foi exitoso, mas foi exitoso à custa de deformações enormes que nós iríamos pagar pelos 20 ou 30 anos seguintes, não é? Deformações de introversão, de mercado interno, de 3 orçamentos. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Os países têm um orçamento, é o único orçamento fiscal, receitas de um lado e despesas do outro. É a contabilidade
daquele frade italiano, né? Lá da Idade Média, né? Você faz uma contabilidade, quanto entra, quanto você pode gastar. Se você tem passivo, é investimento externo ou dívida, né? Endividamento. Se você tem superávit, você exporta capital, etc., né? Faz um fundo soberano. Mas você, então, tinha 3 orçamentos no governo militar. Você tinha orçamento fiscal, que não valia para nada, porque ele era irrealista, uma inflação já estava rodando a 80%, 100%. Você tinha um orçamento monetário, que era o Banco Central e o Tesouro imprimindo dinheiro, né? O Banco do Brasil emitindo suas debêntures para pagar grandes obras, e tinha o orçamento das estatais. O Brasil tinha 30% da economia estatizada, dominada por grandes estatais, holding da Siderbras, Petrobras, Vale do Rio Doce, dezenas de estatais. Eles criaram umas 200 estatais, os militares, não é? Nós tínhamos 340, hoje a gente tem ainda 140 estatais. Então, com 3 orçamentos, você faz loucura, você faz o Transamazônica, Ferrovia do Aço, Programa Nuclear, estaleiros, barragens, você faz tudo. Nós estamos pagando o Itaipu até hoje, mas o Itaipu foi feito no mercado de capitais, não é? Até 2023 nós vamos pagar os bancos pela construção que começou lá nos anos 70, não é? Então, essa é a razão do crescimento e do decréscimo da economia brasileira nesses últimos 30 anos. A economia cresceu numa faixa de 1,5%. Se considerar o crescimento demográfico, a gente teve uma evolução de renda per capita de 0,5% ao ano, e alguns anos negativo. Para dar uma ideia a vocês do que significa o seguinte: a China, que nos últimos 30 anos, digamos, cresceu a 10% ao ano, em média, hoje menos, no PIB, 8% em PIB per capita, a China dobra sua renda per capita em menos de 20 anos. O Brasil crescendo a 2,5%, 1,5% de renda per capita, dobra a renda per capita em 75 anos, 3 gerações. É o que vocês têm hoje, né? Os filhos de vocês ou netos vão ter uma renda maior que a de vocês daqui a 40 ou 50 anos, né? Então, essa é a razão. Bom, a Flávia pergunta sobre desindustrialização. É um processo natural, antigo, que já vem persistindo na economia brasileira há muito tempo. Todas as indústrias, todos os países avançados, industrializados, passaram por isso, ou seja, todos eram agrícolas até o século XVIII, se industrializaram no século XIX e XX, não é? A primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, chegaram a 30%, 35% do PIB na indústria e depois caíram. E os países avançados têm 80% em serviços, não é? 10% em indústria e, às vezes, como os Estados Unidos, 1,5%, 2% na agricultura, não é? Que ainda assim é o maior exportador agrícola, mas a agricultura emprega talvez 2,5% da população, se tanto, e talvez seja 1,5% ou 2% do PIB apenas, não é? E existem países como Israel que é puramente intangíveis, inteligência, know-how, economia do conhecimento, não é? O Brasil, então, passaria por isso inevitavelmente, depois do grande crescimento da industrialização dos anos 30, 40, 50, 60, 70, até chegar no máximo, que foi 22% ou 23% do PIB, talvez um pouco mais até, na redemocratização. Depois nós começamos a cair. Mas caímos para serviços de baixa qualidade, não é? Claro que se você tem no amplo setor de serviços, que hoje é 70% ou mais da economia brasileira, serviços de alta capitalização, não é? De alto valor agregado, como indústria de informática, software ou outras indústrias especializadas. A agricultura, por exemplo, ela tem serviços na agricultura altamente especializados. E outros, aquelas coisas porcarias que vocês sabem, cortar cabelo, manicure, sapateiro, não é? Isso são serviços de baixíssima qualidade que não tem nenhum crescimento da produtividade, não é? Então, era natural que decrescesse, só que o Brasil se desindustrializou precocemente. Aí tem a ver com políticas econômicas, aí não são tendências naturais, é câmbio, o câmbio pode subir, pode baixar, mas o câmbio prejudica, e ele prejudicou na primeira fase do Plano Real e prejudicou depois quando se valorizou na era Lula, na era Dilma, né? Você teve um câmbio a 1,5. O que significa 1,5? 1,5 é você ir para Nova York, para Disney World 2 vezes por ano, porque estava muito barato, não é?
o câmbio, e agora chega a 5, 6 praticamente, aí nós ficamos mais pobres, não é? Mas o câmbio é apenas uma pequena parte. Como a nossa interface externa, como eu disse, é muito pequena, 20% do PIB, você não pode esperar que digamos, o rabo cambial do cachorro abane o cachorro do desenvolvimento. O cachorro do desenvolvimento é feito de muitas outras coisas. Investimento, em primeiro lugar, a nossa poupança interna em investimentos é muito pequena. A poupança está na faixa de 15% ou 16% do PIB, mais 1,5% de capitais estrangeiros, investimentos diretos, não dá 18% de investimento. Com isso, não dá para crescer mais de 2% ao ano. Depois você tem as políticas setoriais. Além da política fiscal, monetária, cambial, você tem a política industrial, agrícola, educacional, científica e tecnológica, todas as políticas setoriais que no Brasil foram ou equivocadas ou naquele esquema de serrote, né? Entra um governo, faz um plano, depois outro faz outro plano, faz estímulo para a construção civil, para a casa, para a habitação, para o consumo, para isso e para aquilo, e a descontinuidade na política econômica é muito grande. Por isso que eu queria que o Brasil entrasse na OCDE, não entrasse, mas adotasse as políticas da OCDE para maior estabilidade das políticas macroeconômicas e setoriais. Quando veio o Mercosul, e eu trabalhei no Mercosul nos primeiros anos, eu achava que o Mercosul iria disciplinar o Brasil, porque além da zona de livre comércio, da união aduaneira, do mercado comum, que não vem e não virá, você tem ainda no artigo 1º do Tratado de Assunção harmonização de legislações e, sobretudo, coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais. Isso é aquela espécie de mini Maastricht, não é? Mini Maastricht é você, para fazer a tua moeda única ou moeda comum, você precisa ter o mínimo de harmonização nas políticas macroeconômicas e setoriais, o que não existe nem na Europa, mas digamos que o mini Maastricht é isso, você não ter estruturas tributárias tão díspares entre Brasil e Argentina como as que existem hoje. E as maiores dificuldades do Mercosul não estão no Mercosul, estão nas políticas econômicas nacionais de Brasil e Argentina, sobretudo, não é? E então você tem uma descontinuidade muito grande e isso explica a nossa precoce desindustrialização. O Brasil, se seguisse uma desindustrialização normal, deveria ter ainda 18% do PIB formado na indústria, né? A Coreia tem bem mais, a China bem mais, mas nós deveríamos ter talvez o dobro do que a gente tem hoje. Infelizmente, temos poucos por problemas de política econômica de introversão. Bom, se eu posso ler aqui mais perguntas, a Daniela me pergunta sobre as diretrizes da OCDE para a educação. Olha, eu não segui muito essa parte, eu segui mais políticas macroeconômicas e setoriais, mas eu sei, a OCDE tem todo um programa sobre educação. A OCDE é um ministério de governo, tem todos os ministérios, não é? E o setor educacional é um dos mais importantes, junto com o Comitê Fiscal, com o Comitê de Política Industrial, Política Agrícola, todas elas. Bom, eles fazem o PISA. Você sabe o que é o PISA, o Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes, né, com 14 e 15 anos, para medir a proficiência de estudantes em língua nacional, ler um texto, compreender, matemáticas e ciências elementares. O Brasil está nos últimos lugares, apesar de ter uma renda per capita média, não é? Porque tem países também não membros da OCDE que participam desse PISA e os nossos resultados são vergonhosos. Bom, a orientação deles é, digamos, basicamente isso, inverter a pirâmide orçamentária da educação. Pirâmide orçamentária em todos os países é uma pirâmide. Você gasta mais na base, que é universal, 100% dos estudantes fazem ensino primário, ensino secundário, técnico profissional, e uma parte vai para o terceiro ciclo e para a pós-graduação, não é? A Coreia tem 70% de 18 a 24 anos no terceiro ciclo, mas não precisa ter tudo isso, né? Nenhum país precisa ter todo mundo com diploma universitário. Mas o Brasil ele tem uma pirâmide educacional que é o inverso. Você gasta 9, 10 vezes mais no terceiro ciclo do que no primário. E há um decréscimo da qualidade do ensino primário, não é? Em termos históricos, vejam vocês, a taxa de escolarização. Taxa de escolarização tem que ser 100%, ou 98% ou 99%, de 7 a 11 anos. Todo mundo tem que estar no ensino primário, universal, obrigatório. E o Brasil só chegou
nesse nível de 98% de escolarização no primário, 150 anos depois dos países mais avançados, que são alguns europeus e Estados Unidos, né? Eles já, em 1830, já tinham 90% das crianças na escola primária. A gente só chegou nisso no Fernando Henrique Cardoso, e o seu ministro da Educação, Paulo Renato, que aproximou o Brasil da OCDE e dos Estados Unidos em programas educacionais, criou o Fundef, né, que depois virou Fundeb, não é isso? Ou ao contrário, não sei, mas que é uma confissão da nossa incapacidade, porque significa que você transfere dinheiro federal para municípios que pagavam meio salário mínimo para professor de escola primária. Então, esse é o retrato. E a OCDE exatamente tem muita coisa em educação. Eu não sei se a gente deve seguir a OCDE em educação, a gente nunca vai chegar a ser o que é a Finlândia, a Tchecoslováquia, Xangai, Macau, Singapura, não. Se a gente chegar perto da mediocridade educacional americana, que é um país muito grande, muito diverso, mas que tem uma escola democrática, não é? Pega as crianças com 4, 5 anos e joga no mercado com 17, com um bom ensino, que não é o melhor. No PISA, os Estados Unidos estão em lugar 18, 19 ou 20, ou seja, uma educação que não é boa, mas se a gente chegar perto dos Estados Unidos, a gente vai ter melhorado 150% a nossa educação, não é? A Lael Ferreira pergunta o seguinte, vocês estão lendo aí, né? A primeira década da República pode ser considerada uma tentativa de ruptura com a política econômica do Império, com o erro de leitura da estrutura econômica brasileira? Não, não é. Não mudou quase nada em termos reais, continuamos exportando café, não é? E importando imigrantes para substituir escravos que tinham sido libertados um ano antes, mas não mudou muita coisa, inclusive porque foi uma bagunça. Você teve a revolta da Armada, né? O Floriano Peixoto mandando fuzilar os seus inimigos, Rui Barbosa saiu exilado, teve Canudos, teve a decadência financeira, enfim, você teve aquele impulso do Rui Barbosa de estimular os negócios, né? O chamado encilhamento, que sim foi uma ruptura na política econômica, né? E maior liberdade emissionista, porque no Império você não tinha dinheiro, não havia dinheiro praticamente em circulação, era muito difícil, então você teve uma liberdade emissionista que redundou em inflação, e teve mais abertura para abrir empresas, não é? E atrair investimento estrangeiro, atrair os imigrantes, mas o Brasil continuou agrário, latifundiário, e isso só mudou em 1930, não é? E aí diz que a política econômica conservadora do Império não refletia a real condição econômica brasileira. Assumindo a manutenção da política econômica imperial, a República não poderia gradativamente modernizar a economia, mantendo a estabilidade do Império? Olha, eu recomendaria ler aí o Jorge Caldeira, ele tem livros de história econômica, claro, a história econômica com capitalistas, mas tem também o Mauá. Ele fez a biografia do Mauá. E você sabe que no Império teve o famoso debate entre papelistas e metalistas, não é? O Brasil, teoricamente, estava no padrão ouro, e ele colocou R$1.000 no padrão ouro, lá por 1848, por aí, mas nunca seguiu o padrão ouro, era puramente teórico, não é? O Banco do Brasil, o segundo Banco do Brasil, criado pelo Mauá, em 1851, foi expropriado pelo governo, virou o Banco do Brasil, que faliu novamente. Esse Banco do Brasil, que dizem que tem 200 anos, a partir de 1809, isso é mentira. Esse deve ser o quinto Banco do Brasil, tá? Já criado, teve 3 bancos do Brasil no começo da República. Esse daí vem do início do século XX, não é? Ele só se consolidou mesmo como Banco do Brasil a partir de 1920, por aí, quando teve uma tentativa de reforma monetária. Então, você teve um grande debate entre papelistas e metalistas, que é um debate clássico na história econômica entre o fiat money, né? Ou seja, a emissão de moeda papel, e moeda com lastro metálico. E esse foi o grande debate do padrão ouro no século XIX. O padrão ouro acabou prevalecendo, mas na Primeira Guerra ele praticamente desapareceu e só reapareceu no entre guerras com muita mudança. E depois você teve o padrão ouro dólar em Bretton Woods, mas também baseado no fiat money, ou seja, emissão de moeda papel. Isso começou lá na Guerra Civil Americana, né? Quando a União emitiu dólares, as verdinhas, para financiar a guerra, provocou a inflação. Depois aderiram ao padrão ouro, mas desvalorizaram o dólar 2 ou 3 vezes.
inclusive uma vez a 50% com o Franklin Roosevelt, em 1933, foi um calote enorme nos poupadores americanos, né, que tinham moedas de ouro, moedas de prata, que foram todas confiscadas, não é? E esse padrão ouro continuou em Bretton Woods, mas veio a término em 1971. Então, você tem um não sistema financeiro, você tem, como eu falei, um orçamento monetário que era uma loucura. Os militares, quando queriam fazer as suas coisas, mandavam simplesmente imprimir dinheiro, não é? E, enfim, o Império teve uma política conservadora, mais estável, mas de baixo crescimento e sem reformas econômicas, sem abertura, não é? Bom, não sei se tem mais perguntas aí, deixa eu ver se eu passei por algumas. Por enquanto não, professor. Só tinha, todas as perguntas já foram feitas. Tá, então acho que eu abordei tudo. Teria muito, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Antônio Carlos Lessa. Você sabe me dizer? Tá bom. Ok, olha, talvez alguém queira fazer pergunta ainda e eu possa... o senhor falou sobre... O Guilherme Vanson falou. O senhor falou sobre a falta de uniformidade das políticas do Mercosul. A que o senhor atribui? Olha, o Mercosul foi criado como um side effect, ou como se diz, um efeito secundário, tá? Vamos ser muito claros, você tinha ditadura no Brasil, ditadura na Argentina, tinha projetos de integração que vinham dos anos 60, a ALAU, que é a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que não deu certo, 20 anos depois se trocou para a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, que era mais preferências comerciais, serviam às multinacionais. Também não integrou muito a América Latina, a não ser essas cadeias de valor das próprias multinacionais, né? Indústrias automobilísticas europeias, americanas instaladas no Brasil, na Argentina, no México, que poderiam fazer acordos de intercâmbio, né? A maior parte do comércio internacional, não sei se vocês sabem, é de partes e peças, acessórios, não de produtos acabados. Chegou um momento que você tinha uma União Latina. A União Latina era a união da fábrica da Ford e da Volkswagen no Brasil com as suas congêneres da Argentina. Então, você fabricava o chassi, digamos, no Brasil, exportava o chassi para a Argentina, fabricava o motor na Argentina, exportava para o Brasil, economias de escala, portanto, e você tinha, então, essa integração de cadeia de valor para a multinacional. Era a única coisa que existia, não é? Depois acabou a ditadura, 1983 na Argentina, com a Guerra das Malvinas, 1985 no Brasil, aquele entusiasmo, né, da democracia, e é o Alfonsín que propõe integração Brasil-Argentina, mas ainda estava no governo militar, governo Figueiredo, que resolve esperar um pouco, e aí você começa a ter aqueles amores entre o Sarney e o Alfonsín. Assinam a Declaração de Iguaçu, que já é uma declaração para a integração, e fazem o PICE. O PICE é o Programa de Integração e Cooperação Econômica, tá? PICE, 1986. Esse PICE leva a que se negociem muitos protocolos setoriais. Isso é mercantilismo, isso é comércio administrado, isso não é liberalização de comércio, mas o PICE cria um programa de liberalização tarifária parcial para produtos que entram nesse programa, protocolos setoriais, indústria automobilística, bens de capital, agricultura, carnes, alimentos, tecidos, etc. E depois isso é consolidado num tratado de integração. Em 1988, você tem um tratado bilateral de integração prevendo um mercado comum Brasil-Argentina. Era um tratado quadro, digamos, prevendo, olha, daqui a 10 anos nós vamos ser um mercado comum. Tratado, e já se chamaria Mercosul. Tratado do Mercado Comum do Sul, Brasil-Argentina, 1988, mas tudo na base de protocolos setoriais. Você teve 26 protocolos setoriais, todos eles negociados pelo Samuel Pinheiro Guimarães, que estava na área econômica do Itamaraty, depois foi secretário-geral, não é? O nosso grande ideólogo da integração e do nacionalismo econômico. Mas aí você termina com o Sarney e o Alfonsín em desastre, inflação elevadíssima, não é? E entra naquilo que a esquerda chama de neoliberalismo, que não é nada de neoliberalismo, mas é, digamos, uma outra postura econômica, de abertura econômica, de rebaixa de tarifas,
de complementação. Então, o Collor no Brasil e o Menem na Argentina, aliás, o Menem antes, em 89, o Collor em 90, não é? Eles decidem acelerar a integração e mudar a metodologia, entendeu? Então, o que era tratado de integração do Mercosul bilateral, ele é transformado. Em primeiro lugar, se reduzem os prazos, não seria mais 10 anos, e sim a metade. 4 anos, em 1990 até 94, você eliminaria todas as barreiras tarifárias e não tarifárias e faria uma zona de livre comércio. Nesse período, você negociaria uma tarifa comum, portanto, união aduaneira, e, teoricamente, o mercado comum existiria a partir de 1995. Essa foi a Ata de Buenos Aires, de julho de 1990, que é o Tratado de Assunção. Não sei se vocês sabem, o Tratado de Assunção de março de 1991 é uma cópia ipsis literis da Ata de Buenos Aires de julho de 1990, Brasil e Argentina. Só que você teve, quando assinou a Ata de Buenos Aires, os países vizinhos se mobilizaram, falaram, ah, não, vocês vão fazer só os dois, nós queremos entrar. O Chile pediu negociações, o Uruguai pediu negociações, o Paraguai estava recém saindo da ditadura do Stroessner, em 1989, né, foi incorporado meio de arrasto, digamos assim. Então, de final de 90 a início de 91, você tem negociações nas 3, 4 capitais, Buenos Aires, Brasília, Montevidéu, Assunção, e se decide fazer da Ata de Buenos Aires um tratado plurilateral. Só que o Chile não entra. E não entra não porque os Estados Unidos fizeram pressão para que não entrasse, como diz o Muniz Bandeira, né? O Muniz Bandeira é meio paranoico, anti-imperialista, né? Ele tem uma explicação que o Chile não entrou no Mercosul por pressão americana. Não tem nada que ver. O Chile já tinha feito reformas desde o início dos anos 90, não é? E desde os anos 80 ele vinha liberalizando a sua economia, e ele já tinha adotado, em 1986, uma tarifa única. O que é tarifa única? É ter uma única tarifa para todos os produtos, sem distinção. E para evitar esse debate, se a tarifa tem que ser 5%, 10%, 15%, 20%, ele decidiu, não, eu vou ter uma tarifa única, 11%. Em 1986, ele declarou para o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, 11% de tarifa única, decrescente, porque ele falou, vai começar em 11%, para proteger um pouco ainda as nossas indústrias, mas depois a gente vai baixando todo ano, vão baixando um ponto, até chegar em 6%. E assim fizeram. E, na verdade, a tarifa do Chile hoje é muito menos do que 6%. Ela está em 2% ou 3%, porque ele tem mais de 30 acordos de livre comércio com todo o hemisfério americano, com a União Europeia, com o Japão, com a Coreia, com a China, com a Austrália, com todo mundo. O Chile tem 35 que dão acesso aos seus produtos, né, a mais de 80% do PIB mundial. Então, o Chile não podia entrar no Mercosul, porque o Mercosul não queria ter uma tarifa única. O Mercosul, Brasil e Argentina, né, queriam ter uma tarifa escalonada de 0 a 20. Por quê? Porque o Brasil tinha começado uma reforma tarifária com o Collor. A tarifa externa do Mercosul, não sei se vocês sabem, é a tarifa brasileira. E como país maior, mais importante, mais industrializado, mais forte, mais arrogante, mais imperialista, alguns diriam, impôs praticamente a sua tarifa nacional, que foi de 1991 a 1994, a reforma tarifária foi caindo aos poucos também, foi a tarifa TEC. E, bom, e aí você assinou, então, o tratado, que não é um tratado do Mercosul, vejam vocês, o Tratado de Assunção, o nome oficial é Tratado para a Criação de um Mercado Comum entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. O Chile ficou de fora, os 4 países decidiram, nesses 4 anos, conjugarem a sua política econômica, e, como eu disse, o primeiro artigo do Tratado de Assunção esse tratado terá por base não sei o que, constituição de uma zona de livre comércio, ou seja, tarifa zero para todos os produtos. Não é? Isso também não se fez, mas era promessa. Se fez para 90 e tantos % do comércio intra-Mercosul. Segundo requisito, tarifa externa comum. Não está dito porque o tratado era de transição, deveria ter um outro tratado em 94, numa conferência diplomática para fazer o tratado do mercado comum, que não foi. E terceiro requisito, né, para construir o mercado comum é
convergência de políticas macroeconômicas e setoriais, harmonização de legislações nas áreas pertinentes, industrial, padrões industriais, normas sanitárias, tudo que vocês possam imaginar. Uma estrutura tarifária baseada num IVA, como existe lá na Europa, né? Numa TVA, numa sales tax unificada. Isso também nunca houve. Então, fizeram um livre comércio com muitas exceções. A tarifa externa comum, ela foi feita realmente de 0 a 20, mas com exceções, e exceções nacionais, tanto que países têm tarifas extra-teto, que vão a 35% para automóveis, por exemplo, para o Brasil, que é o teto que a gente consolidou no GATT, não é? O Mercosul consolidou a sua TEC, mas com exceções para 35%, às vezes até mais quando tem salvaguardas. E outros países fazendo exceções para baixo, Uruguai e Paraguai, que não tem indústria, que importa, não tem por que cobrar 15% de automóveis, ou 18%, como era a tarifa, podem cobrar 2% ou 3%. Então, vocês veem que é esquizofrênica essa união aduaneira. E o mercado comum, que na Europa significou livre circulação de capitais, de pessoas, de bens, de serviços, no Brasil e no Mercosul é só circulação de bens, e ainda assim tem muita restrição de bens, por normas próprias, não é? Os produtos para entrarem aqui têm que ser catalogados, não tem glúten, não tem amendoim, não tem isso, não tem aquilo, em português, não é? Então, você tem todos esses problemas. E o que significa a falta de uniformidade? É porque você tem uma enorme resistência em parte das burocracias, bota aí Anvisa, Inmetro, CNI, Fiesp, associações setoriais, né? ABINE, ABIMAC, ABINE, ABINTE, Anfávia, tudo isso tem os seus padrões, as suas normas. É só pensar numa tomada jabuticabal, como a gente tem aqui, ou nos ciclos em hertz, em 50, 60 hertz, ou em voltagem de 110 ou 220. Tudo isso devia estar harmonizado e não está. Então, o que deveria ter sido feito não foi feito por protecionismo e por soberanismo dos países. Quando eu trabalhava no Mercosul, nos primeiros anos, eu propunha não um sistema comunitário europeu, que seria exageradamente alto para os nossos padrões, mas eu propunha que houvesse uma corte arbitral permanente com capacidade para implementar suas liminares contra os países automaticamente, estilo Tribunal de Luxemburgo, né? A Corte Europeia, que foi quem construiu a Comunidade Econômica Europeia nos seus primeiros 20 anos, né? Porque teve muita dificuldade, né? A cerveja tem que ser a pureza alemã, não pode entrar cerveja sem atender aqueles critérios medievais, tudo isso foi sendo derrubado pela Corte de Luxemburgo, e no Brasil não houve isso. Eu propunha que houvesse uma corte arbitral permanente, não um tribunal, mas que ela tivesse poder de impor que as normas do Mercosul fossem implementadas. E um dos problemas principais do Mercosul é que, mesmo quando se reúne o Conselho, que aprova decisões, essas decisões têm que passar pelos parlamentos nacionais. Metade das decisões do Mercosul não são implementadas, tá? Bom, a Flávia me pergunta se o acordo com a União Europeia será benéfico para o Brasil. Certamente. Qualquer liberalização de comércio é benéfica em todas as circunstâncias, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer época, né? Ainda que seja, como é o caso, mercantilismo, porque não vamos nos enganar, isso não é livre comércio, isso é comércio administrado. Ali tem prazo de 10 anos para você liberalizar comércio de automóveis. Essas porcarias que a gente tem, sendo que daqui a 10 anos os carros elétricos chineses vão liquidar com o que resta de indústria automobilística antiga, não é, de motores a explosão, você tem 10 anos para liberalizar comércio de automóveis. Você tem derrogações setoriais. Ainda assim, é bom, porque vai haver maior acesso aos nossos produtos competitivos agrícolas no mercado europeu, e, em contrapartida, a gente tem que liberalizar para os produtos industriais europeus no Brasil. Os alemães estão loucos para ter liberdade de exportar automóveis deles sem pagar 35% de taxa de tarifa de importação, né? Depois mais PIS/COFINS, IPI, um monte de porcaria. Então, seria benéfico para as duas partes, sim.
Algumas indústrias vão perecer? Vão, porque se elas não são competitivas, ou elas se modernizam, se capitalizam, ou elas desaparecem. É benéfico para os consumidores, que somos todos nós. Para os produtores, aí, alguns vão ganhar, outros vão perder, mas será benéfico também, porque quem perder, ou vende para o competidor estrangeiro, ou se moderniza. Então, é um upgrade tecnológico, é muito bom. O Marçal Rogério pergunta, o senhor acredita que o Brasil suporta há quanto tempo economicamente esse modelo de diplomacia que estamos seguindo no atual governo? Bom, Marçal, não tem nenhum modelo de diplomacia, nenhum. O que você teve nesses 2 anos e 3 meses do Ernesto Araújo, né, o caramujo, como alguns dizem, foi uma loucura completa. E por quê? Porque o Bolsonaro não tem nenhuma noção. Se você estende a sua pergunta para o resto do governo, eu lhe faço a pergunta, qual é o programa de governo do Bolsonaro? Eu lhe pago, não sei quantos livros você quiser, se você conseguir me expor qual é o programa do Bolsonaro. Não tem programa de governo. Você pode ir no que ele entregou para o TSE em agosto de 2018, né, que é um monte de porcaria. Tem lá para a parte econômica, vamos privatizar tudo, vamos liberalizar, vamos abrir, e tem a parte de política externa, que era uma porcaria na origem, horrorosa, que eu critiquei imediatamente. Se você procurar lá no meu site em setembro de 2018, você vai ver uma crítica terrível à política externa, ou 5 parágrafos horríveis do Bolsonaro. Ou seja, não tem nenhum programa de governo, nenhum projeto nacional, nada, em política externa, absolutamente nada, a não ser os instintos primitivos do Bolsonaro, que não entende nada, e aqueles pruridos antiglobalistas da direita americana, lá do Steve Bannon, não é? Do Olavo de Carvalho e desse idiota do Ernesto, que não tinha nenhuma proposta, a não ser contra o multilateralismo. Ora, um diplomata ser contra o multilateralismo é um idiota, porque o multilateralismo é a base da diplomacia contemporânea. 60% do que a gente faz nos fóruns multilaterais e depois bilaterais ou regionais, enfim. Então, é um negócio estupefaciente que a gente tenha tido isso durante 2 anos e meio, ideologia sobre ideologia, quando o Bolsonaro tinha prometido uma política externa sem ideologia. O que a gente teve só foi ideologia sem nenhuma política externa. Então, hoje o Carlos França tem que dançar um miudinho para voltar às bases razoáveis da diplomacia profissional, que é o multilateralismo, é o desenvolvimentismo, políticas de desenvolvimento, mas eu não sei se ele vai conseguir, porque quem manda ainda é um cidadão que está lá no Palácio do Planalto e no Alvorada, que não tem ideia do que ele quer fazer. Eu vejo 3 governos Bolsonaros. Tá? O primeiro ano é o governo da ofensiva autoritária, né? Fechar o Congresso, fechar o STF e ter um bonapartismo aqui, não deu certo. O segundo ano é um ano de recuo, e no final é o Centrão que manda. E esse terceiro ano agora é de sobrevivência. Aí já não é mais ofensiva para golpe e falar em reeleição, mas é tentar sobreviver. O quarto ano, o ano que vem, eu nem sei o que será. Né? Provavelmente ele esteja até excluído do primeiro turno por incapacidade notória na governança, ou seja, é um desgoverno. Então, não consigo falar nada sobre a diplomacia, porque você tem pouca coisa. O único policy statement em diplomacia que a gente teve, não teve no Ernesto Araújo, teve discursos absolutamente esquizofrênicos. Foi aquele que o Carlos França fez na posse, em 6 de abril, e depois ele fez para os diplomatas internamente, que são aquelas prioridades: diplomacia da saúde, relacionamento regional com os vizinhos, não é? E depois a nossa participação nos fóruns multilaterais. É que qualquer diplomata sensato faria. Então, não tem nenhuma diferença hoje com relação à diplomacia brasileira. A diferença foram esses 2 anos e meio de não diplomacia, porque o que o Carlos França está fazendo, a gente sempre fez até 2018 e fizemos nos 100 anos anteriores, não é? O Bruno Tórtola pergunta quem foi... ele está dizendo que fui eu quem o inspirou a estudar para o CAD, né? O curso de preparação à carreira diplomática. E, bom, a gente pode se encontrar no Itamaraty. Eu não fiz o Rio Branco, eu fiz o concurso direto, e eu lhe recomendaria, Bruno, que você não estude pelos meus livros, tá? Os meus livros não são indicados para política externa oficial.
eu estou em outro patamar de formulação de políticas que não são as do governo, ou elas coincidem muito de leve com o que o governo faz, né? Eu teria outras políticas diplomáticas e políticas econômicas. Raquel pergunta, qual a minha opinião sobre a possibilidade ou impossibilidade de o Brasil e o Mercosul atender às diretrizes do Green Deal da União Europeia? Olha, no plano do papel, nenhum problema, o papel aceita tudo. O Brasil teve um enorme progresso nos 30 anos anteriores em matéria de sustentabilidade, não é? Eu me lembro que em 72, quando teve a primeira conferência internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento, que foi em Estocolmo, na Suécia, eu estava, aliás, na Suécia lavando prato para pagar meus estudos na Bélgica, passei 3 meses lá e foi feita a conferência diplomática do meio ambiente e desenvolvimento. Nós éramos os vilões, porque éramos os destruidores, éramos aqueles países que diziam, olha, podem vir poluir aqui no Brasil, que tem muito espaço. Tal. A gente progrediu muito na segunda conferência, né? A Rio 92, nós nos conformamos ao padrão aceitável para um país em desenvolvimento, ou seja, responsabilidades partilhadas, mas diferenciadas, ou seja, vocês que poluíram muito nos 150 anos, desde a primeira Revolução Industrial, vocês pagam mais, fazem mais esforço. Nós ainda podemos poluir mais um pouco, não é? Porque nós estamos em desenvolvimento e tem o carvão da Índia, da China, aquelas coisas todas. Mas nós progredimos e nos 20 anos anteriores ao Bolsonaro, nós fizemos um enorme esforço para nos enquadrar em padrões elevados de sustentabilidade, não é? E, finalmente, tudo isso foi destruído. O acordo Mercosul-União Europeia já tem esse espírito do New Deal, ele já tem requerimentos de sustentabilidade que nós, no papel, aceitamos todos, mas tem um monitoramento, inclusive pela sociedade civil. Então, eu não sei se na prática isso vai funcionar, porque vocês vejam, o Bolsonaro fez um discurso aí na cúpula do clima, em que ele falou algumas coisas pela manhã e à noite estava falando exatamente o inverso, cortando dinheiro da fiscalização, do IBAMA, etc. O Brasil vai ser forçado a fazer essas coisas, senão ele será cerceado do seu comércio. E vejam que o comércio de grãos, de carnes, de exportação de commodities, não tem muito a ver com o tratamento, não. Isso é marginal. Em termos de comércio exterior, é marginal. Mas o comércio legítimo brasileiro, do agronegócio correto, pode ser punido pela imagem que o Brasil oferece por uns bandidos, né? Madeireiros, garimpeiros, invasores de terras indígenas e pelos discursos do Bolsonaro, não é? Então, vamos esperar aí. Uma pergunta do Guilherme, qual o conselho que teria para quem tem os seus 20 e poucos anos? Olha, eu com 20 anos estava saindo do Brasil, eu tinha entrado na USP em Ciências Sociais, mas eu queria derrubar o governo, mas o governo militar era mais forte do que o nosso grupo de aprendizes de guerrilha, não é? Então eu saí do Brasil e fui fora. O meu conselho é estudar muito, mas também viajar. Eu fiz isso, eu viajei por todos os capitalismos, todos os socialismos, capitalismo avançado, subdesenvolvido, em todos os continentes, e aprendi muito na leitura, nas bibliotecas, com alguns professores também, não vamos também desprezar os professores assim, mas lendo. Hoje vocês têm uma facilidade, tudo ao alcance do celular, do computador, não é? Mas eu passei metade da minha vida em bibliotecas lendo, outra metade viajando e refletindo, lendo. A única recomendação que eu faria é ser autodidata e um observador do mundo. E hoje é muito simples ser um observador do mundo a partir do celular. Eu leio todos os jornais internacionais todos os dias, leio todos os jornais nacionais, internacionais, recebo notícias, frequento os think tanks, mundo afora, e produzo, ou seja, eu leio livros, faço síntese, todos os meus livros são resultado de leituras e de experiência diplomática, claro, participação no GATT, no Mercosul, no Fundo Monetário, Banco Mundial, Clube de Paris, China, tudo isso me deu muita experiência para escrever. Então, eu acho que a minha trajetória, que eu acho que é uma trajetória exitosa no plano do conhecimento, é uma trajetória que pode ser seguida por qualquer um. E hoje com muito mais facilidade do que eu tinha no passado, que eu tinha que buscar os livros na biblioteca. Hoje eles vêm na sua mesa, não é?
Bom, não sei se tem mais alguma pergunta que eu não tenha respondido, o Lessa ou o Alessandro dão uma olhada, senão o Lessa toma o Então, controle aí, né? todas as perguntas foram respondidas, professor. Já nos respondeu, e como de uma generosidade, você foi de uma generosidade infinita, como sempre é. Eu tenho aqui só um esclarecimento. A Daniela Farias, da Universidade Aberta de Portugal, pergunta um pouco sobre a nossa atividade, o nosso trabalho no Centro de Estudos Globais, né? O Centro de Estudos Globais foi desenhado como um metalaboratório, então nós reunimos 4 grupos de pesquisa, que fazem pesquisa avançada na agenda de relações, na grande agenda de relações internacionais. Nós temos mais informações no nosso site na internet, estudosglobais.net. Como também nós vamos compartilhando notícias sobre as atividades, as publicações, o que temos feito, o que os pesquisadores seniores têm feito, tem os livros, os capítulos de livros, os artigos que têm publicado. Nós estamos compartilhando isso pelos nossos perfis nas redes sociais. O grupo, o centro, ele não é aberto à associação, né? A associação é avulsa de pesquisadores que não são convidados e que não fazem parte, digamos assim, dos nossos trabalhos ali de formação. Mas, de qualquer modo, nós ficamos muito contentes, muito satisfeitos em ter todos por perto, evidentemente, participando das atividades, prestigiando no que for possível as nossas publicações. A Revista Brasileira de Política Internacional passou a ser publicada pelo centro a partir do final do ano passado, início desse ano, e tantas outras atividades que realizamos. Nosso programa editorial, esse programinha de eventos que vamos tocando com essa primeira atividade aqui, que realizamos hoje, com a presença de Paulo Roberto de Almeida. Então, estão todos muito bem-vindos. Eu agradeço muitíssimo a sua pergunta, Daniela, e espero revê-la, evidentemente, a todos os demais nos eventos que vamos organizando ao longo desse ano. Eu gostaria, evidentemente, de agradecer a brilhante exposição, a palestra, a conversa que tivemos com o embaixador Paulo Roberto de Almeida, um amigo já de muitas décadas, né, Paulo? Paulo não somente um exemplo para os jovens que hoje são jovens, mas eu também me inspirei muitíssimo na sua trajetória acadêmica, intelectual, e todos os pesquisadores de relações internacionais no Brasil, que eu tenho como uma referência fundamental da nossa disciplina. Eu acho que especialmente esse seu papel, essa sua performance de anfíbio, né? É mais um acadêmico do que um diplomata. Como diplomata, um diplomata crítico, muito mais crítico do que o Itamaraty gostaria, mas que fez um bem danado, faz um bem danado para o Itamaraty. Como acadêmico, essa visão de longuíssimo prazo, seu engajamento na história, a visão consciente da política internacional, dos desafios do Brasil, né? Esse amor pelo Brasil que demonstra em todos os seus trabalhos, especialmente como crítico, né? Então, agradecendo a sua conversa de hoje, a sua brilhante exposição de hoje, eu também agradeço a todos os colegas que nos prestigiaram na tarde de hoje e deixo para você, Paulo, o nosso grande abraço, a todos os que participaram aqui também do nosso abraço. Você quer falar? Sim, vou me despedir. Eu queria lhe agradecer, Léo, pelo convite, pelo privilégio de estar inaugurando esse ciclo de palestras. Enfim, acho que no segundo semestre eu tenho mais um programado. Eu fico devedor e vocês precisam me cobrar o segundo volume da formação da diplomacia econômica, né? O segundo volume vai se chamar, talvez, A Ordem Internacional e o Progresso da Nação. Eu prometo me esforçar para publicar esse livro até o final do ano. Finalizar as tabelas estatísticas sempre difíceis, né, dessa fase da depressão, e muito obrigado mesmo, e estou sempre à disposição de todo mundo no Diplomatizando, mas é pura diversão. Vou recompor o meu site, que antes tinha muita coisa, hoje menos, joguei muita coisa no academia.edu, mas os candidatos à carreira, renovo o meu aviso, não respondam
com os meus argumentos na prova de ingresso do Itamaraty, senão vocês serão reprovados, tá? Então, leiam depois que vocês entrarem. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, obrigado, pessoal. Então, boa noite, bom, já quase boa noite, boa tarde a todos. Boa semana a todos. Paulo, um grande abraço, muito obrigado e tchau. Tchau, tchau.